Olá, bem-vindos ao canal Web Canônico. Hoje com mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Como fazer para corrigir, para retificar as informações que constam nos livros paroquiais? Você sabe como deve ser realizado esse procedimento? Não? Então fica conosco, porque hoje você vai descobrir. Retificar significa corrigir, alterar, e é referido, no nosso caso, aos livros paroquiais, que são o livro de batismo, o livro de matrimônios, o livro de crisma, às vezes. Esses são os livros paroquiais mais importantes. E como nós fazemos, então, para alterar, retificar as informações que ali constam? Veja bem, o Código de Direito Canônico não aborda esse assunto. Então, nós vamos apresentar dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da via judicial. E o segundo caminho é o caminho da via administrativa. A via judicial sempre vai poder ser utilizada para requerer a retificação dos livros paroquiais. A via administrativa só será possível se a diocese tiver uma legislação local que trate a respeito do assunto. Nós aqui iremos abordar uma proposta de caminho a ser utilizada pela via administrativa. No que diz respeito ao primeiro caminho, que seria a via judicial, geralmente nós conhecemos os tribunais eclesiásticos por questões de declaração de nulidade matrimonial. Algumas vezes sobre um processo penal contra algum clérigo. Mas, na verdade, a competência do tribunal eclesiástico é muito mais ampla do que simplesmente o processo de declaração de nulidade matrimonial ou um processo penal canônico. Veja comigo o que diz o direito canônico a respeito dos tribunais eclesiásticos. Cânon 1400, parágrafo 1º. São objeto de juízo, primeiro, direitos de pessoas físicas ou jurídicas a ser defendidos ou reivindicados e fatos jurídicos a ser declarados. Veja como a competência de um tribunal eclesiástico é ampla. Qualquer pessoa física dentro da Igreja Católica, qualquer pessoa jurídica dentro da Igreja Católica pode demandar no tribunal eclesiástico para defender os seus direitos, reivindicar os seus direitos ou até mesmo pedir a declaração de fatos jurídicos. Mas continuemos. Cânon 1401. Por seu poder próprio e exclusivo, a Igreja conhece, primeiro, das causas relativas às coisas espirituais e das causas com elas conexas. Veja o que o tribunal eclesiástico pode conhecer. As causas relativas às coisas espirituais. Tudo que diz respeito às coisas espirituais, a Igreja Católica tem competência para conhecer e julgar. Entre essas coisas espirituais, existem os sacramentos, que são registrados nos livros paroquiais. Mas não só. Tudo aquilo que é conexo também é competência do tribunal eclesiástico. No nosso assunto de hoje, os livros paroquiais estão conexos aos bens espirituais dos sacramentos. E por isso, o tribunal eclesiástico pode e tem competência
para conhecer. Todo fiel tem direito de que o registro dos sacramentos que lhe dizem respeito sejam registrados corretamente. Portanto, se há algum erro no registro de algum sacramento, a pessoa pode requerer a retificação pela via judicial, o caminho do tribunal eclesiástico. O tribunal competente para conhecer e decidir um pedido de retificação dos registros paroquiais é o tribunal da paróquia que se demanda. Então, por exemplo, a minha paróquia fica aqui na cidade de Palmos, no Tocantins, a paróquia Santa Filomena. Se for demandada a paróquia Santa Filomena para que retifique algum registro paroquial, será o Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas que será competente, porque é este tribunal que tem jurisdição sobre o território da paróquia Santa Filomena, aqui em Palmas, Tocantins. Então será sempre o tribunal que tem jurisdição sobre a paróquia que será demandada para corrigir, modificar o registro paroquial. Após o devido processo, se o juiz, por meio de sentença, determinar que a paróquia retifique os seus registros, então, por força da ordem judicial, o pároco terá que adequar e retificar os registros paroquiais. Qualquer modificação, e volto a repetir, qualquer retificação de um registro de livro paroquial deve acontecer por meio de anotação nas margens daquele registro. Então, geralmente, por exemplo, se pegarmos o livro de batismo, tem o local onde tem as informações e existe um campo à margem, livre, onde informações podem ser inseridas. Será justamente nessas anotações marginais que a retificação ocorrerá. Isto que acabo de falar, tanto ocorre para a retificação por via judicial ou por via administrativa. Sempre se retificará o registro por meio das anotações marginais. No que diz respeito à via administrativa, já assenei de que o que nós iremos aqui falar é uma proposta de um caminho a ser adotado por uma determinada diocese. Outros caminhos podem ser realizados. Por quê? Porque será apenas através de uma lei local que o processo de retificação por via administrativa pode ser realizada. A via administrativa, ela pode ser utilizada quando estivermos diante de um erro de fácil constatação. Por exemplo, a criança no livro do batismo chama-se Carlos com C. Só que o Carlos dela é com a letra K, mas na hora de registrar, registrou-se com a letra C. Esse tipo de equívoco, de erro, é facilmente constatado através dos documentos civis válidos de identificação. É possível verificarmos que aquela mesma pessoa que foi batizada, que nasceu em tal data, em tal lugar, que é filho de fulano e ciclano, que o nome dela não é com a letra C, mas é com a letra K. Esse é um exemplo de um erro de fácil constatação. A mesma coisa se dá quando nós temos, por exemplo, erro na transposição de elementos que constam em sentenças judiciais, eclesiásticas ou civis, erro de numeração do livro, do número do registro, entre outros erros de fácil constatação. Esses erros de fácil constatação não vão exigir uma produção de provas mais complexa e, por isso, podem ser realizadas pela via administrativa. No entanto, quando a retificação dos registros paroquiais for de complexa constatação,
A nossa sugestão é que não se dê por via administrativa, mas sim pela via judicial, porque será mais fácil a produção de provas e será também mais fácil a apresentação de um contraditório, garantindo assim uma certeza jurídica sólida para a alteração dos registros. Consideramos estar diante de uma constatação complexa quando, por exemplo, não se trata de simples erro de grafia. Por exemplo, se o nome da criança está registrado no livro como Carlos, mas na verdade não é Carlos, é Guilherme, ora, aqui nós temos um problema um pouco mais complexo. Como é que a pessoa se chama Guilherme e o registro diz que é Carlos? Será que estamos tratando da mesma pessoa? E às vezes não será por meio de simples documentos que poderemos chegar à certeza dessa informação. Então, a via judicial é a mais indicada para tratar das questões mais complexas. Diga-se de passagem, o nome de crianças, sobrenomes, nomes de pais e padrinhos equivocados, de ministros, local da realização do sacramento, entre outras coisas. Quando não é um mero erro de fácil constatação, a nossa sugestão é essa: façamos pela via judicial. Em âmbito civil, é fácil a modificação de nomes. Se uma pessoa quer modificar o seu nome porque o seu nome causa constrangimento, a Justiça Civil aqui no Brasil pode permitir que o nome seja alterado. A mesma coisa o sobrenome. Pode-se permitir alteração, por exemplo, quando é constatada uma paternidade diferente daquela registrada no documento civil. Então, o juiz possivelmente mandará fazer uma alteração. E outras circunstâncias no mundo civil também podem permitir essa alteração. Nesses casos, a retificação não será propriamente uma correção, mas o acréscimo de informações. Se a pessoa modificou o seu nome, então eu não vou modificar o registro. Eu vou simplesmente fazer a anotação marginal de que, civilmente, por meio de sentença judicial, o nome de fulano de tal mudou para ciclano de tal. Algumas questões são importantes de refletirmos neste momento. O primeiro problema são os modelos de livros de registros de sacramentos disponíveis no comércio. Geralmente são livros que trazem um tamanho muito curto para as anotações marginais. Na verdade, é um espaço insuficiente. Então, o que fazer nessas circunstâncias? Duas possibilidades. Uma é a remissão de um registro para outro registro, mas nem sempre isso será suficiente. Portanto, algumas dioceses já elaboraram os próprios livros, principalmente o livro de batismo, trazendo uma margem adequada para as anotações. Nem toda diocese, contudo, tem a possibilidade de fazer uso desse recurso pelos elevados custos. Portanto, a minha sugestão é de que o bispo diocesano determine para a sua diocese a adoção de livros específicos de anotações marginais. Nós podemos utilizar esses livros que encontramos no comércio para o registro de atas. Cada folha pode ser direcionado a um determinado registro. E assim, nós poderemos ter um livro de anotações marginais relacionados com os livros sacramentais. Por exemplo, no livro de batismo, se eu tenho que fazer alguma anotação e não tenho espaço,
Eu posso simplesmente dizer assim: verificar anotação no livro de anotações, número tal, na página tal, registro tal. Quando eu for pesquisar aquele registro de batismo, eu vou perceber que tenho outras informações que estão anotadas no livro de anotações marginais. Essa saída é uma saída a baixo custo que pode ser utilizado em qualquer diocese. Mas, afinal de contas, como é que nós fazemos concretamente a solicitação para a retificação dos livros paroquiais? Vamos agora direto ao ponto. No que diz respeito ao processo judicial, nós faremos da seguinte forma. Para solicitar o exercício do poder judicial, é necessário a elaboração de um libelo. O libelo é uma petição inicial que vai dar início ao processamento. No libelo, necessariamente nós temos que ter, primeiro, a indicação do tribunal eclesiástico a quem eu me dirijo. Se é, portanto, o Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas, eu vou colocar ao Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Palmas. Me dirijo ao tribunal do qual eu solicito o exercício do poder judiciário. Depois, identificação das partes. Normalmente eu tenho uma parte que demanda, que é quem faz a solicitação, e uma parte demandada, que no caso será a paróquia cujo registro se requer a retificação. Terceiro, propriamente o pedido. Venho por meio desta pedir que seja retificado o livro paroquial, e aí você especifica, não é, o livro, o número, o registro do qual você solicita a retificação. Quarto, uma narrativa dos fatos. Se há, por exemplo, um nome errado em um registro de matrimônio, então você vai dizer: contraí matrimônio no dia tal, com fulano de tal, na paróquia tal. Consta, contudo, de que no assento do livro paroquial de matrimônio, o nome do meu cônjuge está equivocado. E você vai narrar, então, o que aconteceu, qual foi o erro que foi encontrado e assim por diante. Quinto, fazer a indicação, ainda que não seja por meios técnicos, do direito que dá base ao seu pedido. É direito do fiel que o livro de registros paroquiais corresponda com a verdade, correspondam com a realidade. E você pode, então, citar este fato jurídico, né, fundamentando o seu pedido. Sexto, faça a indicação das provas que você pretende produzir. Por exemplo, indicando o nome de uma testemunha que possa afirmar de que o nome do seu cônjuge não é esse, mas é aquele outro. E assim, outros meios de provas. Pode ser uma prova documental, pode ser a realização de uma perícia sobre documentos, pode ser qualquer prova lícita admitida pelo direito canônico. Sétimo elemento do libelo, você vai datar e assinar, com indicação do local da assinatura. Oitavo, a indicação do endereço da parte demandada, no caso, o endereço da paróquia, cujo registro se quer retificar. Nono, apresente em anexo uma cópia do registro que você deseja a retificação. Quem é que pode requerer a retificação por via judicial? Antes gostaria de dizer o seguinte: o livro paroquial, os registros do livro paroquial, eles têm caráter público na vida da igreja e, portanto, é considerado um bem público.
Por ser um bem público, o próprio pároco da paróquia, que percebe a necessidade de retificação, pode fazer o requerimento. Qualquer parte diretamente interessada também pode fazer o requerimento. Por exemplo, se eu sou, no caso do matrimônio, o cônjuge e meu nome está errado, eu posso solicitar a retificação. Mas o meu primo, que não tem interesse direto na causa, ele não pode fazer essa solicitação. A pessoa, ela tem que ter um interesse para que possa requerer a retificação. Por fim, o próprio promotor de justiça do Tribunal Eclesiástico pode também fazer a solicitação. Uma vez apresentado o libelo, o vigário judicial ele vai analisar e, aceitando o libelo, dará indicação de qual rito processual será seguido. Pode ser um rito documental, pode ser o rito do contencioso oral, como pode ser também o rito comum. A partir da apresentação do libelo, o passo a passo será responsabilidade do próprio juiz. Aqui não vamos adentrar no processo especificamente falando. Apenas fazemos menção de que é o próprio juiz quem vai conduzir o processo. Passamos agora a apresentar a proposta de um caminho administrativo a ser adotado. Já fiz a indicação de que não é algo obrigatório, é uma sugestão que eu apresento. Outras sugestões também podem ser realizadas. O importante é que toda diocese tenha uma lei local que possa reger o procedimento administrativo para a retificação dos livros paroquiais. Isto porque o padre não pode simplesmente sair fazendo as modificações. Deixa aqui dizer uma outra coisa. Não se pode fazer uso de corretivos nos livros paroquiais. Não se pode fazer uso de rasuras nos livros de registros paroquiais. Por quê? Porque essas atitudes tiram toda a certeza jurídica da informação que consta ali. Se qualquer um pode chegar no livro paroquial e usar um corretivo, quem me garante que aquela informação sobre o corretivo é a verdade? Cria-se um grande problema que é a insegurança jurídica. Por isso que toda alteração, toda retificação deve se dar nas anotações marginais. E, em hipótese alguma, corretivos, rasuras ou até mesmo riscos e cancelamentos manuais. Não. Se for cancelar algum registro, o cancelamento vai se dar também por meio de anotação marginal. Passamos então a apresentar a nossa proposta para o caminho administrativo. Quem é que pode requerer por via administrativa a retificação de um livro paroquial? Os mesmos da via judicial. O pároco, a parte que manifesta interesse e o promotor de justiça. A solicitação ela pode ser realizada por escrito ou oralmente, diante do pároco da paróquia cujo registro se requer a retificação. O pároco, então, solicita da pessoa todos os documentos que possam demonstrar o equívoco a ser retificado. Note-se de que o pároco, ao solicitar os documentos, solicite o documento original junto com uma cópia, para que na cópia ele possa autenticar. Basta o padre dizer assim, o pároco, né? Confere com o original, data, assina e aquela fotocópia passa a ter um valor de um documento autenticado. Recebidos os documentos,
o próprio pároco faz um encaminhamento direcionado ao bispo diocesano aos cuidados do chanceler da Cúria Diocesana. O pároco, nesse requerimento, vai dizer: procurou-nos fulano de tal, apresentando documentos que demonstram que o registro que consta no livro de batismo número 1, na página 20, no registro número 50, contém os seguintes erros, que pede retificação. Ou seja, faz um relato do que está ali acontecendo. Junto com esse relato, o próprio pároco manifesta a sua opinião favorável ou não à retificação e fundamenta a sua opinião. Se é favorável à retificação, manifesta também: eu, como pároco, analisando os documentos, dou meu parecer favorável para que seja determinada a retificação desse registro. Ou, se for pela não concordância, fundamenta também os motivos dessa não concordância. Esse requerimento do pároco, então, é direcionado ao bispo diocesano, mas é entregue aos cuidados do chanceler. O chanceler, ao receber o requerimento, ele irá providenciar uma cópia e encaminhar para o promotor de justiça, para que o promotor de justiça analise e também apresente o seu parecer, favorável ou não, sempre fundamentado. Uma vez que o chanceler reúne os pareceres, encaminha toda a documentação para o bispo, para que o bispo possa exercer ali uma atividade administrativa, discernindo e determinando a realização da retificação. O bispo diocesano, então, ao analisar a documentação, se ele chega à conclusão de que, de fato, se trata de um erro de simples constatação, e se ele se manifesta favorável, convencido de que, de fato, se deve fazer a retificação, por meio de um decreto, o bispo diocesano determina que a paróquia retifique o registro. Na paróquia, na margem, se anotará: no dia tal, por meio do decreto do bispo diocesano, realizou-se a seguinte alteração. No nome do batizando, onde se lê Carlos, leia-se Marcos. Pronto. Já está ali a retificação anotada na margem do livro de registro. Se o bispo diocesano constatar de que aquela causa não é de simples constatação, mas que seria necessário a produção de outras provas mais complexas para se averiguar, ou se ele chegar à conclusão de que não deve ser realizada a retificação, então o bispo diocesano encaminha toda a documentação apresentada para o tribunal eclesiástico, em modo de que o tribunal eclesiástico, com a possibilidade de produção mais complexa de provas, inclusive com a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, poderá discernir e julgar o mérito da questão. Esta é a proposta que nós apresentamos como uma possibilidade de uma metodologia a ser adotada para a retificação dos livros paroquiais por via administrativa. Você está gostando do conteúdo do nosso canal? Então compartilhe, curta, se inscreva para você não perder nenhuma novidade. Você tem alguma dúvida que gostaria que fosse abordado em nossos programas? Basta enviar um e-mail para o endereço eletrônico que aparece agora na tua tela. Infelizmente, chegamos ao final desse programa. Um forte abraço e nos vemos por aqui.